Bom, pessoal, gravando, né? Vamos começar aqui o nosso segundo tempo da aula. Pessoal que chegou depois do intervalo e não registrou a frequência, por favor, fazê-lo agora aí no chat, por gentileza. Então, como eu havia comentado com vocês, o nosso assunto de hoje, no assunto da nossa aula, é seleções e arranjos. De acordo com o autor do nosso livro-texto, ele diz o seguinte: um problema de seleção envolve escolher um subconjunto de elementos de um conjunto dado. Então, aí é a definição de um problema de seleção. Certo? Então, vejam bem como ficou bem claro, né, a definição do que vem a ser um problema de seleção. Então, escolher um subconjunto de um conjunto dado. Ao passo que um problema de arranjo envolve escolher um subconjunto e então colocar os seus elementos em alguma ordem particular. Então, fica claro para vocês a diferença entre problemas de seleção e problemas de arranjo. Como eu havia comentado com vocês durante o quiz, né, durante os comentários da resolução do quiz, tanto o problema de seleção como o problema de arranjo, no frigir dos ovos, envolve uma seleção. A diferença é que num problema de seleção, você apenas seleciona os elementos de um subconjunto, e num problema de arranjo, além de você selecionar, você vai pegar esse subconjunto e colocar em uma ordem, como ele diz aqui, alguma ordem particular. Certo? Então, essa é a essência, a diferença entre os dois tipos de abordagem. Correto? Bem, no nosso livro-texto, ele começa falando sobre o princípio do arranjo. E depois é que ele fala sobre o princípio da seleção. No princípio do arranjo, que é simbolizado pela letra P, né, nós temos aquela equação, aquela solução em forma fechada, P que recebe dois parâmetros, no caso N e R, lembrando sempre que o parâmetro N ele se refere à quantidade de elementos do conjunto e o parâmetro R é a quantidade de elementos do subconjunto. O grande barato desses assuntos, né, seleção e arranjo, é que eles continuam trabalhando em cima de uma estrutura que já é bem conhecida nossa, que no caso são os conjuntos, certo? Então, daí vocês veem o quanto é importante compreender bem a teoria de conjuntos, porque ela acaba seguindo a gente por todos assim, do início ao fim da disciplina e em outras disciplinas também. Então, a teoria de conjuntos, ela realmente é muito importante para que a gente consiga compreender bem esses estudos, certo? Bem, no caso do princípio da seleção, né, que nós também podemos chamar de combinações, né, nós temos uma solução em forma fechada, né, que é representado com C e os parâmetros N e R. Os parâmetros na equação da seleção são os mesmos, né? O conjunto completo, né? O conjunto maior e o subconjunto que você vai selecionar. A diferença entre uma equação e outra é apenas no denominador. Você observa que no caso da equação do princípio da seleção, aliás, do arranjo, né? Você tem no denominador apenas o fatorial de n menos R, certo? No caso do princípio da seleção, no denominador você tem o fatorial de R vezes, né, o fatorial de n menos R. Pronto. Essa é a única diferença entre as duas equações. As duas equações não são complicadas, né? Você pode implementar facilmente aí um programinha que calcule fatorial, né? Você coloca uma função para calcular o fatorial e depois você implementa as duas soluções de forma fechada tranquilamente. Tá? Não tem nenhum mistério, né, do ponto de vista computacional, de implementação, esses dois princípios. Como a gente vem reforçando o tempo todo, o mais complicado nesse tipo de problema não é a execução da fórmula em si, mas sim qual fórmula eu vou empregar em determinado problema. Se eu tenho aqui um problema, nesse problema vai envolver o quê? Princípio da seleção ou princípio do arranjo? Ou será que pode envolver uma combinação dos dois princípios? Essas são as questões mais desafiadoras, que a gente acabou vendo também
no início desse capítulo, né, quando a gente estudou o princípio da adição, o princípio da soma, o princípio da multiplicação, que também havia situações em que era necessário fazer uma combinação dos dois princípios, certo? E que existem características dos problemas que a gente precisa observar para escolher se você vai tratar aquele problema como um problema de soma ou como um problema de produto, problema de multiplicação. Da mesma forma, nós temos aqui, no princípio da seleção e no princípio do arranjo, determinadas características que fazem com que, de imediato, você identifique se você vai tratar, se esse é um problema de seleção ou um problema de arranjo. Enquanto a gente comentava no quiz, eu falei para vocês que, em geral, quando você pega um problema que ele fala somente selecione elementos de um determinado conjunto, de imediato você já pode, né, deduzir que ali se trata de um problema de seleção. Mas quando no enunciado do problema fala alguma expressão relacionada à ordem, né, a ordem do subconjunto, né, ordenação, coisa dessa natureza, então você já parte, né, da ideia de que ali pode muito provavelmente, veja bem, pode muito provavelmente você estar diante de um problema de arranjo, certo? Então, falou em ordem dos elementos selecionados, imediatamente você já pode pensar, bem, aqui eu estou diante de um problema de arranjo. Não mencionou isso, então você já pode também pensar que trata-se de um problema de seleção. Beleza? Bom, dito isso, a gente vai agora passar para a nossa listinha de exercício, que ela está bem tranquila, é uma lista relativamente fácil, não tem muito o que se discutir nela, certo? São exercícios bem elementares mesmo. Vamos lá, meus jovinhos. Então, o nosso primeiro problema, ele fala o seguinte. Um comitê é composto por 3 pessoas. Aliás, um comitê composto por 3 pessoas é escolhido de um grupo de 20. Né? Então, aqui de imediato você já começa a procurar as pistas, né? As indicações de qual tipo de problema, né, você vai ter. Ou melhor, você já começa a perceber quais são os elementos que vão ser referentes ao conjunto maior ou ao subconjunto, aquele que vai ser selecionado, certo? Então, nós temos aqui um comitê de 3 pessoas, eu vou escolher esse comitê em um conjunto, em um universo de 20, certo? Então, de cara, a gente já pode dizer, né, que N é igual a 20. E que o R, que representa o nosso subconjunto, é igual a 3. Correto? Então, essa seria uma informação inicial. Beleza? Não estou dizendo que pode ser que haja mudanças aí no decorrer do processo. Então, aí nós temos 2 alternativas. Na alternativa A, ele diz assim, que o comitê ele consiste de um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente já imagina? Bom, eu tenho aqui uma certa ordem, né? Eu não vou simplesmente selecionar 3 pessoas, né, desse universo de 20 e dizer, pronto, está aqui o comitê e PT saudações, e morreu Maria Preá. Mas eu vou ter que estabelecer que um desses elementos do comitê será o presidente do comitê, o outro será o vice-presidente e o outro será o tesoureiro, certo? De cara, o que é que a gente já pode imaginar aí? Ah, existe uma ordem, certo? Se existe uma ordem nesse subconjunto que eu estou extraindo desse universo de 20, né? Então, o que é que eu vou aplicar? Princípio do arranjo, certo? Então, nesse caso aqui, a nossa alternativa A, ela seria modelada a partir do princípio do arranjo. P20, ou melhor, de 20 eu vou escolher e arranjar 3. Nesse caso aqui, fazendo as continhas, né, que não vem ao caso, nós teríamos 6.840 maneiras diferentes, né? Seriam 6.840 comitês diferentes dentro desse contexto aqui, certo? Então, vejam bem, nesse caso aqui,
Por que que eu escolhi o princípio do arranjo? Porque no enunciado do problema, ele diz que cada membro desse comitê ele vai desempenhar uma função, né? Então, existe uma ordem, a gente pode até observar presidente, vice-presidente e tesoureiro. Existe até uma ordem hierárquica nesse caso. Não tá uma ordem explícita, mas acredito eu que vocês perceberam que tranquilamente você percebe uma ordem aí, certo? No nosso segundo ponto, ele diz o seguinte: não existem distinções entre os três membros, né? Então, se não existe distinção entre os três membros, nós estamos diante de um problema de pura seleção. Eu simplesmente vou selecionar 3 elementos, né, do universo de 20 e pronto. Nesse caso aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o princípio da seleção, que é dado por C, né, 23, e aí vai dar igual a 1.140. Lembrando sempre, né, só para refrescar aqui a memória de vocês, o princípio do arranjo, eu tenho PNR é igual, deixa eu só dar uma pescada aqui pelo livro, que também às vezes me falha a memória, certo? No caso aqui, vai ser N fatorial sobre N menos R fatorial. No caso do princípio da seleção, NR, né? Eu vou até apagar esse R aqui, um R. Sim, nós vamos ter o mesmo N fatorial, só que aqui nós vamos ter R fatorial vezes N menos R. Então, como eu havia dito para vocês na introdução, no início desse nosso momento, né? Então, a diferença entre o princípio do arranjo e o princípio da seleção, a solução em forma fechada deles, ou melhor, a fórmula deles, é apenas, aqui no denominador, esse R fatorial aqui, certo? Então, no princípio do arranjo não tem, no princípio da seleção tem. Ok? Pronto. Dito isso, a gente pode partir para a segunda questão. Vejam que essa questão é uma questão bem elementar, não tem muito o que a gente discutir aqui, mas o grande barato, né? A principal informação que essa questão nos fornece é que você tem os mesmos universos, né? O mesmo conjunto universo de 20 pessoas, você tem o mesmo subconjunto, ou seja, um subconjunto de 3 elementos, porém, o que vai diferenciar um do outro é a maneira que você trata o problema. No primeiro problema, a gente estabelece uma hierarquia, ou seja, uma ordem dos elementos escolhidos. No segundo problema, não tem, no segundo tópico, né? Nós não temos nenhuma coisa relacionada a isso, certo? Beleza? Então, dito isso, a gente pode partir para a nossa próxima questão, que também é uma questão bem interessante. Nessa próxima questão, nós temos o seguinte. O Congresso de Porto Rico é formado por 27 senadores e 51 deputados. Nós já temos aqui um número, né? A gente pode dizer que o Congresso, né? O Congresso em si, ele vai ter 27 mais 51 parlamentares, o que dá um total de, né, no caso aqui, 78 parlamentares. Certo? Beleza? Então, esse é o nosso conjunto U, okay? Nosso universo. Eles querem saber, aí nós temos duas situações. Primeira, quantas maneiras existem de escolhermos um grupo de 6 congressistas? Eu quero pegar 6 congressistas de Porto Rico. Vejam que nesse enunciado eu não estou estabelecendo ordem nenhuma, eu quero simplesmente escolher 6 congressistas. Como eu coloquei aqui para vocês, né, o número total de congressistas ou de parlamentares é 78. Como eu não estou estabelecendo uma ordem, eu quero simplesmente escolher um grupo de 6 parlamentares, a nossa letra A ela é resolvida através de quê? Princípio da seleção. Então, nós vamos ter aqui 78. De 78, eu escolho 6
certo? Depois vocês fazem as contas aí, vocês vão obter o valor, certo? Então, trivial, muito simples essa letra A, tem nada de muito especial aqui. Vamos para a letra B. Na letra B, é necessário observar alguns detalhes. Quantas maneiras existem de escolhermos um grupo de 6 congressistas? Se, ok, tem um se aqui, que vai gerar toda a diferença. Se 3 membros devem ser senadores e 3 devem ser deputados. Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós não temos simplesmente uma seleção do universo de parlamentares, do universo de congressistas. Na letra A, nós tínhamos. Na letra A, simplesmente eu queria escolher um grupo de 6 dentro de um conjunto universo de 78 parlamentares. Só que agora eu quero escolher também um grupo de 6 congressistas, só que eu quero que sejam 3 senadores e 3 deputados. Na letra A, vocês haverão de concordar comigo, que ele não especifica se a quantidade de deputados e de senadores que nós teríamos que ter no conjunto selecionado, no subconjunto. Nós poderíamos ter um conjunto com 6 senadores, 6 deputados, né? Com 5 deputados e um senador, com 5 senadores e um deputado, e por aí vai. Então, é um número bem interessante. Só que agora a gente vai ter que fazer uma seleção de 3 senadores e de 3 deputados. Ora, diante disso, o que é que a gente pode imaginar? Então, a primeira coisa que pode vir na sua mente é o seguinte: a primeira pergunta. Nesse subconjunto de senadores e de deputados, eu preciso estabelecer alguma ordem? O problema não está dizendo isso. Então, de cara, você diz, pronto, aí é um problema de seleção, certo? Está estabelecendo uma ordem e tal, beleza, tranquilo. Bom, e aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar cada caso, né, do universo dos senadores e do universo dos deputados. E depois a gente vai aplicar um outro princípio que já é velho conhecido da gente. Que princípio é esse? Princípio da multiplicação. Por que nós vamos aplicar o princípio da multiplicação e não o princípio da soma? Porque vocês percebem que esse grupo de 6 parlamentares, né, eles vão ser... A gente vai ter que juntar esse 3 de um e 3 de outro, correto? Ora, então, nesse caso aqui, como é que vai ficar a nossa solução? Muito simples. Nós vamos ter a seleção de 3 senadores, de 27, eu seleciono 3, ou seja, aqui eu estou me referindo aos senadores, e aí eu multiplico isso daqui com a seleção de 51, de 3. De 51 eu seleciono 3. Então, vejam bem, aqui se refere à seleção de 3 senadores, né? Senadores, e aqui a seleção de 3 deputados. Ok? Aplica o princípio da multiplicação, e aí é interessante você observar o seguinte: ora, eu estou utilizando o princípio da seleção combinado com o princípio da multiplicação, que foi o assunto que a gente viu na aula passada, certo? E a gente começa a perceber como nós podemos juntar esses princípios e fazer com que eles trabalhem em conjunto, certo? Entendido? Então, isso é interessante, ok? Bem, vamos lá. Na terceira questão, ela é bem bacana, primeiro porque ela envolve uma árvore, e a árvore é uma estrutura de dados com a qual vocês vão trabalhar muito no próximo período, lá no terceiro período, com estruturas de dados. É uma estrutura que é utilizada não somente na disciplina de estruturas, mas em outras disciplinas também, certo? E que os primeiros passos, vamos dizer assim, vocês aprendem aqui comigo na matemática discreta. Nesse nosso caso aqui, nós temos uma árvore binária, e aí vocês sempre devem lembrar que para uma árvore ser chamada de árvore binária, ela tem que ter algumas propriedades. Uma delas, né, acho que a principal propriedade dela, é que de cada vértice
né, tem que partir no máximo 2 arestas, né? Ou seja, cada vértice desse eu posso ter duas divisões. Então, uma aresta na esquerda e uma aresta na direita, beleza? Então, para cada um. Essa árvore binária aqui, nesse caso, é uma árvore binária completa, porque você pode observar que todos os nós filho, né, que são esses últimos nós aqui, eles estão conjugados com algum outro nó. Então, sempre há um parzinho aqui, ó, de nó filho, certo? Então, isso caracteriza, e todos os vértices, né, eles têm 2 filhos. Então, é isso daí que caracteriza bem mesmo a chamada árvore binária completa. Tá? Aqui eu tenho uma árvore binária completa, beleza? E agora a gente vai tentar entender aqui o nosso problema, certo? Então, diz o seguinte, ó, a árvore binária a seguir tem o maior número possível de vértices para uma árvore de altura 5. Então, a altura dessa árvore é 5. Então, aqui eu tenho a altura dela igual a 5. O que quer dizer essa altura igual a 5? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Então, essa altura da árvore corresponde à quantidade de níveis que ela tem. Dependendo da altura de uma árvore, você vai ter uma quantidade de nós, né? De ramificações. Então, quanto mais alta é uma árvore, mais ramificações ela tem. Vocês podem até observar aqui, ó. Se a altura dela é 0, né? Ou seja, só tem o nó raiz, então não tem nenhuma ramificação. Se a altura dela é 1, ela já vai ter 2 ramificações. Se a altura dela é 2, né? Então, mais ainda. E aqui eu tenho a altura 5, ok? Então, essa é uma informação muito importante, não somente para essa questão, mas como para outros estudos relacionados à árvore. Continuemos aqui. Ele apresenta uma definição, né, que é o seguinte: uma subida, né? Então, o que é uma subida? É um caminho que começa na raiz. Então, aqui eu tenho a raiz da minha árvore, é aqui, esse nó raiz, e termina em uma folha. Então, quando a gente fala de nó folha, eu estou me referindo a cada um desses nozinhos que estão aqui no finalzinho, certo? Então, isso daqui que está destacado, acho que dá para vocês perceberem, eu vou usar aqui a canetinha vermelha para ficar mais claro, isso daqui constitui um caminho. Aliás, uma subida. Aí você deve dizer assim, mas professor, peraí, se você está aqui no nó raiz e você chegou até nesse nó folha, você na verdade desceu, né? São coisas pitorescas das árvores, né? Afinal de contas, você tem aqui uma árvore que a raiz dela é lá em cima e não aqui embaixo. Quando a gente olha para uma árvore normal, uma árvore da natureza, a raiz dela está em outro lugar, certo? Mas vamos assumir que a subida, né, é isso. Ela começa do nó raiz e vai chegar até o nó folha. Basta você girar essa árvore e vai ficar perfeito, certo? Não tem problema nenhum. E nós temos aqui o nosso caminho indicado. Então, nós temos aqui uma subida, beleza? Então, são as informações que o problema te fornece. Aí ele pergunta aqui na letra A: quantas subidas diferentes existem nessa árvore? Ora, vejam bem, essa minha árvore, vamos lá, antes da gente apresentar a resposta, pensar um pouquinho. Então, a altura da minha árvore é 5, certo? A minha altura é 5. Cada nível, né, eu tenho 2 possibilidades, ou seja, eu posso subir ou pela esquerda ou pela direita, certo? Bem, dito isso, o que é que a gente pode dizer, né? Na letra A, eu tenho 2 elevado a 5, né, subidas diferentes nessa nossa árvore. Então, cada uma dessas subidas aqui é dada por essa equaçãozinha aqui. Essa não é nem uma equação, não, desculpa. Por 2 elevado a 5. Onde, no caso aqui de uma árvore, ela é uma árvore binária, né? Então, esse 2 aqui é justamente por ela ser uma árvore binária, e esse 5 aqui é a altura da árvore. Beleza? Entendido? Então, aqui você pode até, de repente, generalizar. Ora, se a altura fosse 6, seria 2 elevado a 6. Se a altura fosse 10, 2 elevado a 10. A quantidade de subidas que uma árvore binária de altura n vai ter, certo? Então, super fácil aí a generalização da coisa. Na letra B, ele diz o seguinte: suponha que você tem uma lista de 100 nomes e você precisa atribuir
um nome da lista a cada subida. Então, veja bem, eu tenho uma lista de 100 nomes, e aí cada nome desse eu vou atribuir a uma subida. Vocês entenderam aí o que é uma subida, né? Uma subida é um caminho que vai do nó raiz até o nó folha, certo? Eu tenho aqui 100 nomes, eu vou atribuir cada nome a uma subida, né? E eu não vou poder, ó, não pode repetir os nomes. Um dado muito importante, não posso repetir os nomes. E aí a gente lembra de quê? Daquele problema de urna que a gente viu lá no nosso quiz, certo? Aí ele pergunta, de quantas maneiras diferentes pode ser feito isso? Bem, nesse caso aqui, certo? Nós vamos ter o quê? Um problema de urna, que não tem reposição, certo? Então, existe aí uma ordem implícita, né? Ela não tá explícita, assim, dizendo que tem que ter uma ordem, mas como não tem reposição, né? Então, o primeiro nome que eu atribuí à primeira subida, né? Já vai estar explícito aí a questão de ordem. Primeiro nome, segundo nome, até chegar no centésimo nome. Então, nesse caso, qual vai ser o nosso N? Então, nós temos aqui um N igual a 100, certo? E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, no caso, temos aqui. Qual seria o nosso R? O que é que vocês acham aí? Vamos só recapitular aqui, ó. Nós temos 100 nomes, eu preciso distribuir um nome para cada lista, certo? E eu não posso repetir, ok? O que é que vocês acham aí? Qual seria o nosso R? Vejam bem, esse nosso R aqui é um subconjunto desses 100, certo? Entendido? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, ninguém... Pedro Jorge botou ali 7. Mas por que, Pedro? Por que 7? Hum? 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 seria quanto? Vamos lá. Não, 2 elevado a 7, 128. Tu tá no caminho certo, né? Tu tá errado só um detalhezinho aí. Mas tu tá bem pertinho de acertar. Não, aí já foi. É 2 elevado a 6, certo? No caso seria 32, né? 2 elevado a 6. Entendido? Bom, gente, então nesse caso aqui, né? O Pedro quase acerta, né? Ok? Aí. Não, tu botou 2 elevado a 7, 128. Não, não, não. Peraí. É 2 elevado a 5, desculpa. Que é justamente a nossa altura aqui, certo? Beleza? Então, nós vamos ter na letra B um problema de arranjo, certo? 100 e vai dar o quê? 32, que é justamente o nosso 2 elevado a 5 aqui dos nossos os caminhos, né? A quantidade de subidas, certo? Entendido aqui, turma? Beleza? Mas, ó, o mais interessante aqui nessa nossa atividade foi que o Pedro percebeu que era 2 elevado a alguma coisa, né? Então, ele estava no caminho certo, né? Ele sabia que era ali, ok? Então, parabéns para ele. Beleza? Gente, vamos agora para a letra C. Na letra C, é o seguinte, a letra C já é um pouco mais complexazinha. À medida que uma subida vai da raiz para uma folha, ela deve ir ou para a direita ou para a esquerda. Então, vejam bem, vamos só voltar aqui para a água. Eu tenho aqui uma subida, certo? Eu estou na raiz. Eu posso ir ou para a esquerda ou para a direita. Chega aqui nesse verso, eu posso ir para a esquerda ou para a direita. Chega aqui nesse outro verso, eu posso ir ou para a esquerda ou para a direita.
certo? Então, vejam bem, sempre é nessa escolha, correto? Isso daqui é fundamental para você entender aqui a letra C. Dizemos, na medida que ela deve ir ou para a direita ou para a esquerda em cada verso. Então, isso é um fato. Dizemos que uma subida tem uma mudança de direção. Opa, ela tem uma mudança de direção se ela vai para a direita após ter ido para a esquerda. Então, vejam bem. Se eu tenho aqui essa subida, eu vim para a esquerda, né? Aqui teve mudança de direção? Não, não teve, porque eu fiz a subida sem... Aliás, teve uma mudança de direção, desculpa. Eu comecei pela direita e depois vim só pela esquerda, certo? Então, vejam que aqui houve uma mudança de direção, certo? Se eu tivesse feito isso aqui, ó. Vou botar aqui outra cor. Eu vim por aqui, certo? Aí eu fiz uma mudança de direção aqui, depois fiz outra aqui, fiz outra e fiz outra. Então vejam que aqui eu tenho uma mudança, duas mudanças, três mudanças, quatro mudanças, certo? Beleza? Então, eu poderia, por exemplo, também ter vindo aqui, continuado aqui, fiz uma mudança aqui, outra mudança aqui, outra mudança aqui. Então aqui eu tinha uma, duas, três mudanças, certo? Então, de acordo com a escolha que eu faço de ir para a direita ou ir para a esquerda, certo? No processo de uma subida, né? Lembrando que a subida eu estou lá no nó raiz e vou até um nó folha, certo? Em cada vértice, à medida que eu vou subindo a árvore, eu posso ir ou para a direita ou para a esquerda. Se eu começo lá no nó raiz e sigo pela esquerda e vou pela esquerda até chegar no nó folha, quantas mudanças de direção eu fiz? Zero. Rosca, como eu costumava falar nas aulas antigamente. Se eu comecei do nó raiz, aí comecei pela direita, aí fiz uma mudança para a esquerda e segui pela esquerda até o nó folha, quantas mudanças eu fiz? Uma única mudança. Tranquilo? Então até aí tudo bem, né? Vamos lá. Compreendido esse detalhe aqui das mudanças de direção, acredito eu que a gente pode avançar na letra C. Ele quer saber quantas subidas existem com exatamente duas mudanças de direção. Olha, vejam bem. Ele quer saber quantas subidas existem quando eu tenho somente exatamente duas mudanças de direção. Aí qual é o nosso desafio aqui? O nosso desafio, primeiro, é encontrar o nosso N, né? O nosso E a gente já sabe, que é 2, certo? Beleza? O nosso N, eu acabei de falar quando eu apresentei aqui alguns exemplos. Vamos fazer novamente aqui os exemplos. Ver se vocês captam a mensagem. Né? Vamos lá. Vamos supor que eu quero subir, vindo aqui da esquerda. Depois, no primeiro verso, eu mudei para a direita. No segundo verso, eu mudei para a esquerda. Depois, eu mudei para a direita novamente, mudei para a esquerda. Quantas mudanças aqui eu fiz? Vocês observaram que aqui foi o máximo de mudanças que eu posso fazer, até chegar no nó folha. Eu completei a subida e em cada vértice eu fazia uma mudança de direção. Nesse caso aqui, eu fiz 4 mudanças de direção. Correto? Concordam comigo? Então, nesse caso aqui, a gente acabou de descobrir o nosso N. Nosso N é igual a 4. Bem, como aqui na letra C, ele não está especificando alguma ordem, eu quero saber apenas quantas subidas existem com exatamente 2 mudanças de direção, é um problema de seleção, em que eu tenho 4 como sendo o meu N, né, meu conjunto maior, e desses N, desse 4, eu vou selecionar 2, exatamente 2. E aqui, pronto, eu calculo quantas subidas eu tenho com exatamente 2 mudanças de direção, certo? Então, vocês já estão começando a ver aí que, à medida que a gente vai avançando nos problemas, vai vendo outras situações, nós podemos ter situações bem diversas que podem ser modeladas e resolvidas a partir do mesmo princípio. Basta você identificar, né, os componentes, aquilo que você precisa. Esse cálculo aqui é trivial, certo?
Mas chegar nesse daqui é que é um pouco mais desafiador. Ok? Bom, vamos agora aqui para a letra D. Na letra D, ele diz o seguinte, ó. Suponha que lhe é dada uma árvore binária com uma árvore anterior com o maior número possível com o maior número de versos possível, porém, altura 10. Ó. A altura dessa árvore agora é 10. A nossa árvore anterior a altura dela era 5, né? Nessa árvore, quantas subidas com exatamente 2 mudanças de direção você vai ter? Né? Bom, vou deixar essa daí para vocês responderem em casa. Fica como é que se diz? Como dever de casa. Bom, quem tiver respondido, por favor, coloque aí no chat, né? Mas quem não tiver, fica aí para vocês se divertirem em casa. Certo? Gente, vamos agora para a nossa quarta questão. A quarta questão também é bem interessante, né? A quarta questão diz o seguinte: seja n maior ou igual a zero e seja j e k inteiros não negativos, tá ok? J mais k é igual a n. Então vejam bem, ó, aqui tem só esse enunciado aqui já tem um monte de informação interessante para vocês. Eu estou dizendo que o n é maior ou igual a zero, eu estou dizendo que o j e k são inteiros não negativos, certo? Então não envolve números negativos, e também estou dizendo que esse n, né? Ó, que j mais k é igual ao n, beleza? Então, ele diz o seguinte: use álgebra para provar que CNJ é igual a CNK. Então, vejam bem, ó, eu vou provar essa igualdade aqui, certo? Para provar essa igualdade aqui, nós vamos aplicar aqui álgebra, né? E é um procedimento bem interessante, porque veja bem, eu vou partir de CNJ, esse daqui vai ser o meu ponto de partida, e o meu ponto de chegada será CNK, certo? E eu vou chegar nessa construção aqui, partindo dessa outra, né, e fazendo simplesmente algumas manipulações algébricas. E utilizando o quê? Utilizando a estrutura da solução em forma fechada para o princípio da seleção. Qual é a estrutura? Vamos só voltar lá no nosso início aqui, certo? E pegar isso daqui. Então, isso daqui vocês estão lembrados, né? Deixar ela bem aqui no cantinho, para a gente não esquecer. Vou apagar isso aqui, certo? Então, vejam bem, o que é que nós temos aqui? Nesse caso, espera aí, deixa eu voltar para cá. Pronto. Nesse caso aqui, eu tenho N e tenho J, né? O J é o outro parâmetro em cada um das equações, certo? E eu sei que J mais K é igual a N. Essa informação aqui é super importante para a gente poder resolver o nosso problema. Então, vamos lá. Ora, isso daqui é igual a quê? É igual a isso daqui. Só que, ao invés de eu ter um R, eu vou ter o quê? J, certo? Então, nós vamos ter nada mais, nada menos do que N fatorial sobre, não é R, é J, J fatorial, vezes N menos J fatorial. Até aqui não tem nenhuma novidade, certo? Não tem nada de novidade aqui, porque eu simplesmente estou utilizando essa igualdade aqui. Eu estou dizendo que isso daqui é igual a isso aqui. Beleza? Só que, quando a gente pega J mais K igual a N, certo? Eu posso estabelecer o quê? Que J é igual a N menos K. Concordam comigo? Então vejam bem, ó. Aqui não tem nada de gambiarra. Certo? Eu estou dizendo que J mais K é igual a N. Algebricamente, isso daqui é perfeitamente possível, eu posso dizer que J é igual a N menos K. Ou seja, o K passou lá para o outro lado da igualdade e essa igualdade se manteve. O que é que nós podemos fazer aqui? Nós vamos substituir o J por N menos K. Então, nesse caso, nós vamos ter N fatorial, vou voltar aqui para a canetinha amarela. Eu vou ter que baixar esses outros
aqui, que vai dar certo. Então, vejam bem. Nós vamos ter n fatorial. Opa. O j eu vou substituir por n menos k. Então, nós teremos n menos k fatorial vezes esse n menos j aqui, que nós temos, certo? Vai ser igual a quê? Então, vejam bem, ó. Da mesma forma que aqui eu fiz que j é igual a n menos k, eu posso dizer que k é igual a n menos j, certo? E aí, turma, olha só que bacana. Se eu estou dizendo que k é igual a n menos j, por isso que eu falei para vocês que essa informação aqui, ela era crucial para resolver esse problema, né? Fazer uma prova algébrica disso daqui. Ora, esse n menos j está justamente aqui, ó. Então, eu simplesmente, ao invés de fazer n menos j fatorial de n menos j, eu faço k fatorial. Correto? Isso daqui, né? Boto um igual aqui. Isso daqui vai ser igual a quê? A nada mais, nada menos do que CNK, que é o que eu estava procurando, certo? Então, deu para entender aí, turma? Acredito eu que deu. Só que aqui a gente acabou queimando uma etapa, né? Porque esse N-K aqui, né? Não, tá certo, é isso mesmo. Beleza? Então, em 3 passos, né? 3 simples passos, a gente fez essa prova. Então, essa igualdade aqui é o mesmo que N-K. Aliás, de N eu selecionarei K, que é a forma como a gente lê isso aqui. Certo? Eu achei muito interessante esse problema, justamente pelo fato de que dessa informação aqui, J mais K igual a N, e isso daqui é a chave de todo o problema. Né? Se não fosse essa informação aqui, creio eu que não seria possível a gente apresentar essa prova, que é fundamental. E aí agora a gente vai para a nossa quinta e última questão, que é uma questão mais elaborada, certo? Tenho aqui já ela nos meus alfarrábios, e aí eu preciso de muita atenção de vossas senhorias para que vocês compreendam. Então vejam bem, aqui eu tenho uma função com 2 variáveis, a função r, n, j, ela é definida recursivamente da seguinte maneira. Então vejam que nesse caso aqui, eu tenho uma definição recursiva. Definição recursiva foi um assunto que a gente viu recentemente, acho que está com 2 ou 3 semanas que a gente viu definição recursiva, duas aulas mais ou menos, certo? Que era assunto do capítulo anterior, pensamento recursivo. Então, essa função R tem um caso base e um caso recursivo. O caso base dela diz o seguinte: Rn0 é igual a Rnn igual a 1 para todo n maior ou igual a 0. Então, esse daqui é o caso base da minha função R. O caso recursivo é esse daqui. Rnj é igual a Rn-1, né? No caso seria o n anterior, né? Mais Rn-1, J-1. Pronto, essa daqui está a definição da nossa função Rnj. Certo? Beleza, aqui não tem muito o que se discutir, não. Usando indução, né? Usando a indução e uma das identidades da demonstração do Teorema 4.3, né? O Teorema 4.3 é esse daqui, então é necessário que você dê uma consultada ao nosso livro-texto, que na demonstração desse Teorema 4.3 tem um trechinho que a gente vai utilizar aqui nessa demonstração também. Qual é o grande barato disso daqui? É mostrar para vocês que em certos processos de demonstração, eu posso utilizar partes de uma outra demonstração. Ora, se aquela demonstração está correta, né, e ela já foi provada e tal, foi demonstrada, né, nada me impede de utilizar algum trecho dela. Isso é muito comum, né, para você não ter que reinventar a roda, certo? Então, nosso desafio é esse. Então, nós vamos demonstrar que essa função R ela é igual ao nosso princípio da seleção. Então, lembre-se que o princípio da seleção é dado por isso daqui, certo?
para todo n maior ou igual a j e j maior ou igual a zero. Certo? Então, essas são as condições. Bom, como é uma prova por indução, a gente começa o quê? Começa com o caso base, depois a gente vai constituir uma hipótese indutiva, e da hipótese indutiva a gente vai passar para o passo de indução. Só que a gente não vai fazer aquela estrutura bonitinha, né, caso base, hipótese de indução e tal, a gente vai fazer uma coisa mais direta, como a gente tem feito ultimamente, certo? Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui, deixa eu pegar aqui meus alfarrábios. Então, vamos lá. Então, nós temos, né, indicar que é uma prova por indução em N. Isso é fundamental, né? E aí nós dizemos que qual é o nosso, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro ver o caso base, né? Então, dado qual é o nosso caso base? É o zero, né? Ou seja, o j igual a zero, ok? Então, nós vamos ter o seguinte: dado que zero é igual a 1, aliás, 0 fatorial é igual a 1, opa, deixa eu para lá. Nós vamos ter o seguinte, opa, deixa eu só tirar esse livro daqui, senão a gente vai ser atrapalhado. Então vamos lá. Dado que 0 fatorial é igual a 1, então vejam bem, ó, em muitos processos de demonstração, a gente precisa se valer da nossa bagagem matemática. Né? Então, a gente sabe que o fatorial de zero é igual a 1, correto? E aí vocês vão ver como isso aqui é importante para o processo aqui. Então, dado que zero é igual a 1, então C 0, 0, 0, né? Seria aqui o nosso caso base, certo? Vai ser igual a 1, que por sua vez é igual a R 0, 0. Concordam? Entendido? Ó, veja que Rn0 é igual a Rnn, que é igual a 1. Então, esse daqui é o meu caso base. Tem muito o que se discutir aqui, não. Então, esse n é igual a esse outro. Toda vez que vocês encontrarem essas letras iguais, significa que esse número aqui é o mesmo número da direita, certo? Quando a gente tem j e n, de imediato a gente já vai assumir, né, que eles podem ser diferentes. Apesar de que aqui a gente pode dizer, ó, que n é maior ou igual a j. Mas existe uma diferença. Pode existir uma diferença, desculpa. Mas quando eu tenho n, n, como nesse caso aqui é o mesmo número, é o mesmo n, certo? Então vamos dar continuidade. Então, igual a zero. E aqui o nosso caso base está aprovado. Então, o caso base é ok. Além disso, só que ainda tem um outro ponto aqui referente ao caso base. Além disso, a gente sabe que C10 vai ser igual a 1, né? E vai ser igual a R10, beleza? Que vai ser igual a R C10. Opa, peraí que eu estou queimando etapas aqui. Um momentinho. Isso aqui é C1, que por sua vez é igual a 1, que por sua vez é igual a R10, que por sua vez é igual a R1. Certo? Então, aí tá colocado, né? Nesse caso aqui, a gente conclui o nosso passo base, o nosso caso base. E só para fechar, a gente bota assim, pelo caso base da definição de R. O R aqui, nesse caso, é a função, correto? Agora a gente vai, né, supor a nossa hipótese de indução. Suponha como hipótese de indução, só colocar H aí, que aí fica mais fácil, que
O que é a nossa hipótese de indução? Nossa hipótese de indução, sempre a gente está considerando o Ks menos um elemento, certo? Então, eu vou aqui, R, K menos 1, né? O Ks menos um elemento, J. Isso daqui vai ser igual a C, K menos 1, J. Beleza? Então, vejam bem, ó. A minha hipótese de indução, ela é usada aqui, ó. Aqui no R, nesse ponto aqui. Certo? Nessa igualdade. Então, onde tem N, eu boto o Ks menos 1, né? O J permanece. Beleza. Então, vamos adiante. Então, para todo J, se J de todo J de tal modo, tal modo que 0 menor ou igual a J, J menor ou igual a K menos 1, certo? Para algum K maior do que 1. Ok? Então, esses detalhezinhos aqui, K maior do que 1 e tal, essas aqui do J, está sempre colocado ali em cima, certo? E aí, a gente parte para o nosso passo de indução. Então, vejam bem. A hipótese de indução foi definida, certo? Está faltando o que agora? A gente pegar, a partir dessa hipótese de indução, o caso recursivo, né, lá da definição recursiva que a gente viu anteriormente, e agora fazer o passo recursivo, certo? E, por fim, chegar na nossa conclusão. Então, nesse caso aqui, certo? Nós vamos ter o seguinte. R, KJ. Ó, aqui eu já estou no késimo elemento. Veja que na hipótese de indução eu estava no eu trabalhei com Ks menos um elemento. Aqui eu já estou no elemento seguinte, certo? Então, o késimo elemento, né, o RJK, aliás, KJ, desculpa, ele vai ser igual a R. Aí aqui, ó, eu já estou trabalhando com a parte recursiva, certo? Então, estou trabalhando justamente com isso daqui. Então, veja que ao invés de colocar K, aliás, ao invés de colocar N, eu coloquei K, né? Entendido? Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza? Então, ao invés de N, botei K. E eu vou utilizar esse daqui também. Então, esse N-1 vai ser quem? Vai ser minha hipótese de indução. E quem é minha hipótese de indução? Já está bem aqui bonitinho, certo? Essa igualdade aqui. Beleza? Então, vamos continuar aqui para não perdermos o fio da meada. Então, K, aqui vai ser K menos 1, que já é a minha hipótese de indução, J, mais R, K menos 1, J menos 1. Ora, isso daqui, Tom, essa igualdade, eu peguei de onde? Eu peguei lá do caso recursivo, né, da definição recursiva, certo? Entendido? Isso daqui vai ser igual a quê? Ora, agora o que é que eu vou fazer? Isso daqui, ó, essa parte, né? Como vocês podem observar, está aqui na minha hipótese de indução. Correto? Então, nós vamos simplesmente ó, pegar isso aqui, ó, RJK-1, RK-1J, que é da minha hipótese de indução, e vamos substituir. E isso vai ficar o quê? Vai ficar CK-1, J, mais CK-1, J-1, por hipótese de indução. Opa. O que eu fiz aqui, ó, foi simplesmente pegar aqui minha hipótese de indução, que era o R, que é igual a CK-1J, e substituir aqui. Não teve mistério. Isso daqui vai ser igual a
KJ usando a identidade. Aí aqui é onde você precisa dar uma consultada lá no livro texto, né? A identidade da prova 4.3. Certo? E aí fica como tarefinha para vocês verem em casa. A prova 4.3 está lá no nosso livro texto. Certo? E a gente finaliza colocando o quê? Opa, está aqui na outra linha. Para todo J menor ou igual a K menos 1, né? Se K, opa, se J é igual a K, então C, está aqui embaixo, C, KJ vai ser igual a 1, que vai ser igual a RKJ. E pelo caso base. Aqui é só reforçando a história do caso base. E assim a gente prova. Beleza? Vamos só recapitular aqui. Então vamos lá. A gente começou, né? A gente começa nossa prova fazendo o caso base e lembrando que 0 fatorial é igual a 1, certo? Então, pegando aqui o princípio da seleção e colocando o n igual a n, que é de acordo com o que a gente tem lá em cima, né? Certo? Ó, a gente quer provar que Rn, se o R for igual a 0, né? Certo? O J, quer dizer, o J for igual a 0, nós vamos ter Nn, certo? E nós sabemos que, pelo princípio da seleção, se o N for igual a 0 e o R for igual a 0, nós vamos ter apenas 1, né? E assim sucessivamente. Pronto, essa igualdade aqui, né, é uma parte que prova o caso base. Além disso, é dado que C de 1 seleciona 0 vai ser igual a C1, né? Ou seja, NN, que é igual a 1. E aqui, novamente, o NN, que a gente justamente quer provar que é do caso base da função R. Certo? Caso base é ok, né? Então, fechamos aqui o caso base. Aí vamos para a nossa hipótese de indução. Na hipótese de indução, não esqueça, a gente sempre supõe a hipótese de indução como sendo verdadeira. Então, a hipótese de indução, ela é justamente o késimo menos um elemento, certo? Então, suponho como hipótese de indução que RK menos 1J é igual a CK menos 1J, certo? Que lembre-se bem, o que a gente está querendo provar? A gente quer provar isso aqui. Ó, RNJ, CNJ, ok? Então, nesse caso aqui, essa igualdade, onde tem o N, eu vou colocar o K menos 1, que é o meu Ks menos um elemento, certo? Então, mantém aí essa... E como é a hipótese de indução, a gente está assumindo que até o Ks menos 1 elemento está sendo válido, ok? Então, para todo J, de modo que temos aqui esse intervalinho, certo? Beleza? Bom, nesse caso aqui, para algum K maior do que 1, nós agora partimos para onde? Para o passo de indução, que seria justamente isso aqui, certo? E aí, um pouco de manipulação algébrica, eu tenho aqui que RKJ vai ser RK menos 1 J mais RK menos 1 menos J menos 1. Isso é dado pelo nosso caso recursivo, certo? Beleza? E aí você simplesmente utiliza a hipótese de indução, faz aqui uma substituiçãozinha, e você vê que o nosso princípio da seleção já começa a aparecer. Então, a nossa função R, ela já começa a chamar o nosso princípio da seleção, que é o que a gente quer chegar nesse resultadozinho aqui. Só que, como eu havia dito para vocês, é bom vocês darem uma olhada lá no livro texto, nessa prova 4.3, que ela tem lá umas identidades, né? Que é justamente o que fecha a nossa prova aqui. Tranquilo? Bom, gente, com isso aqui, a gente encerra essa nossa lista de exercício,
certo? Eu sugiro vocês darem uma olhada novamente nessa explicação, que no primeiro momento ela é um pouco confusa, e realmente é, certo? Toda demonstração, para quem está começando a aprender demonstração, elas tendem a ser confusas mesmo, certo? Então é bom sempre se você quiser realmente aprender como é que se faz demonstrações, não é da primeira você não entende mesmo não, certo? Da primeira vez é preciso você exercitar. Demonstração é algo que não se aprende só assistindo os vídeos, tem que exercitar mesmo, ok? Bom, vou encerrar aqui a nossa gravação de hoje, certo? Acho que todo mundo já respondeu aí a chamada, né? Gravação interrompida.